E aí, galera? Estamos no ano 2020 e no mundo de hoje, não ter consciência e ser desatento ao meio ambiente não é nada legal. Mas em todo o planeta, a caça furtiva ainda existe silenciosamente. De acordo com várias fontes, de 10 a 40 milhões de animais morrem anualmente. E o perigo ameaça praticamente todo mundo, de elefantes e rinocerontes a pequenos lagartos. Alguns animais, por exemplo, pássaros, répteis e primatas, são vendidos como animais de estimação exóticos. Outros são usados na culinária, em joias ou na medicina. Mas existem organizações que estão sempre prontas para ajudar esses pobres animais e salvá-los dos abusos humanos. Neste vídeo, falaremos sobre esses casos. E embora não seja possível salvar todos os animais do mundo, nos resta ficar contentes pelos animais que ainda restaram. Vamos lá! Tigre. Este tigre encantador que precavidamente verifica a temperatura da água com a pata antes de entrar nela, nem sempre viveu com conforto. Apenas alguns anos antes dessas filmagens serem gravadas, o pobre felino foi obrigado a trabalhar contra a sua vontade em um dos circos das ruas do Peru. No início, outros tigres trabalharam lado a lado com ele, mas em certo momento o animal chamado Hoover ficou sem nenhum amigo. Felizmente, apareceram boas pessoas na vida dele que decidiram com determinação resgatar Hoover da caça furtiva em cativeiro. Especialistas do Grupo Internacional de Proteção ao Animal descobriram o crime e foram diretamente ao circo e levaram o pobre tigre ao seu centro de reabilitação. Veterinários locais cuidaram da criatura exausta por semanas e logo depois o transferiram para um abrigo especializado em gatos selvagens na Flórida. Mas não vai achando que o coitadinho passou de uma jaula para outra. Este novo lugar é famoso por seu vasto território e pela salvação de muitos outros animais. Hoover viveu na Flórida por muitos anos. Mas, infelizmente, em 2019, depois de muitos problemas de saúde, ele teve que partir para um mundo melhor. É possível que a doença dele tenha sido causada pelos maus tratos dos velhos tempos, mas pelo menos devemos nos contentar que antes da sua morte, o felino estava rodeado de cuidado e atenção. Papagaios. A vida em uma gaiola é uma tortura para qualquer animal, mas para os pássaros que nascem para voar e se mover livremente no céu, isso é praticamente uma sentença de morte. Como regra, por causa do aprisionamento, as aves começam a se comportar de maneira anormal e às vezes até agressiva. Isso sem mencionar o fato de que manter um pássaro preso em uma gaiola pode levar ao desenvolvimento de estados depressivos. Precisa ainda mencionar o quão fortemente a exclusão de determinadas aves de seu habitat natural afeta o resto dos habitantes deste ecossistema. Muitas pessoas compram papagaios sem razão nenhuma. Isso geralmente acontece quando as crianças imploram aos pais por um animal de estimação. Eles não querem pegar um gato ou um cachorro por serem uma responsabilidade muito séria, tanto para o orçamento quanto para a rotina diária. Já um papagaio ou uma tartaruga é uma opção barata e fácil, como parece para muitos. Na maioria das vezes, donos e criadores não entendem a necessidade de liberdade. Olhe só para esta fazenda de pássaros exóticos no Tennessee. Não dá para saber como esses papagaios sobrevivem sob tais condições. Tem penas, sujeira e resíduos espalhados por toda parte. Mesmo na natureza selvagem, há menos condições insalubres do que aqui. Felizmente, os papagaios foram resgatados por uma equipe do Corpo Americano de Resgate Animal. No total, havia 140 pássaros e todos estavam amontoados na área incrivelmente pequena que você vê no vídeo. Macacos. Os primatas são muito mais parecidos conosco do que os cães ou gatos, mas isso não salva da crueldade e maldade humanas. Muitos macacos são caçados por causa de sua lucratividade em circos e outros locais de entretenimento. Somente na Indonésia, 3.000 macacos são contrabandeados para fora das florestas tropicais todos os anos. Muitos deles nunca retornam ao seu habitat natural ou retornam com traumas psicológicos profundos. Alguns deles têm sorte de serem resgatados por ativistas e representantes de órgãos de supervisão. Esses 4 macacos, por exemplo, foram encontrados por membros do Corpo Americano de Resgate Animal no quintal de uma casa em Shelbyville. E esses pobres animais estavam dentro de gaiolas apertadas. Seus corpos estavam cobertos de muitas cicatrizes, obtidas nas tentativas fúteis de tentar escapar. Já o fundo das gaiolas estava sujo há semanas. Não foi de se espantar que quando os especialistas chegaram ao local, os macacos já tivessem perdido completamente a confiança nas pessoas.
e tivessem dificuldade em fazer contato. Por fim, os veterinários tiveram que sedá-los para tirá-los da gaiola. Já no primeiro exame médico, diagnosticaram que todos os animais apresentavam baixo peso significativo e outros problemas de saúde devido às más condições de vida. Alguns dias depois, os macacos foram transferidos para um abrigo especializado no Texas, onde finalmente receberam os devidos cuidados. Resta esperar que seus donos do passado tenham recebido o que mereciam. Pangolins. Olha só essas criaturas dentro de sacos pretos estranhos. Pode parecer que são cachorros enrolados, mas tem um rabo muito longo para ser isso. Na verdade, estas criaturas são pangolins, animais incomuns que muitas vezes são confundidos com tatus. A propósito, seu nome vem da palavra malaia pengoling, que se traduz como enrolado. Essas criaturas fofas são especialmente comuns na Ásia, onde são contrabandeadas em massa. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 1 milhão de pangolins foram contrabandeados das florestas asiáticas somente nos últimos 10 anos. Mas por que eles são tão valiosos? O fato é que na China e no Vietnã, por exemplo, as escamas desse animal são muito apreciadas. Muitas pessoas acreditam que os remédios de uma mistura de pele de pangolim moída tratam câncer e asma, embora não haja evidências científicas para isso. Além disso, a carne de pangolim também é considerada uma iguaria na culinária nacional local. Este resgate do vídeo é um dos raros casos em que os pangolins conseguiram ser salvos. Dezenas de animais exaustos foram encontrados no Vietnã, amarrados em redes de caça furtiva, sendo obrigados a comer exclusivamente uma mistura de ovos de galinha e milho. Acredita-se que este alimento contribua para o rápido ganho de peso e, como resultado, maiores lucros com o contrabando no mercado negro. Como parte dessa operação, os especialistas conseguiram salvar até 43 pangolins. E aqui está outro vídeo de resgate desses pangolins encantadores. A história também aconteceu da mesma forma no Vietnã, onde caçadores furtivos caçam ativamente esses animais e depois os revendem para um mercado maior, a China. Chegando ao local, os defensores da vida selvagem encontraram lá 72 pangolins. A operação para resgatar animais exaustos do cativeiro durou 12 horas. Infelizmente, apenas 34 animais foram encontrados vivos. A maioria deles morreu devido aos maus tratos. Acontece que, ao se sentirem ameaçados, os pangolins se enrolam e viram uma bola apertada. Os caçadores furtivos, por via de regra, amarram as redes neles exatamente nessa posição, e os animais depois não conseguem relaxar nem sequer por 1 minuto, e muitas vezes morrem por asfixia. Loris. Este animal encantador, tão parecido com os personagens do filme de animação Madagascar, sofreu muito nas mãos do homem nos últimos anos. Em primeiro lugar, porque pessoas de todo mundo, por algum motivo, decidiram usar os loris como animais de estimação. Dá até pra entender os motivos, até porque os loris são realmente muito fofos. Mas não há justificativa para tal crueldade. Afinal, se você pelo menos ler um pouco sobre esse bichinho de países quentes, descobrirá que ele simplesmente não suporta os espaços apertados, o toque das pessoas e a luz do dia. O comércio de loris é simplesmente ilegal, mas isso não impede que milhares de contrabandistas capturem animais para venda no mercado negro todos os anos. E a pior parte é que antes de venderem, muitos caçadores furtivos também removem os dentes desses bichinhos para que eles não mordam os clientes. Neste vídeo, por exemplo, pode-se ver os loris que foram mantidos à força em um hotel como entretenimento para os hóspedes. Uma fonte independente disse à equipe de resgate animal que no total havia até 17 animais. Infelizmente, os especialistas ao chegar conseguiram capturar apenas 7 animais vivos e outros 3 foram encontrados sem vida. Não é difícil imaginar o que aconteceu com o restante. Todos os animais resgatados estavam em um estado de extrema desidratação, estresse e fome. Além disso, quase todos sofreram infecções orais devido a uma operação de dentição bárbara. Infelizmente, a saúde de um dos animais era tão deplorável que ele não conseguiu sobreviver, mas todos os seus pobres irmãozinhos, no final, receberam os cuidados e apoio necessários dos veterinários. Tartarugas. Outro animal que sofre extremamente com as atividades de caçadores furtivos sem almas são as tartarugas, incluindo as tartarugas terrestres. A carne, a pele e os cascos dessas criaturas lentas são usados em muitas áreas, da cozinha à moda. Além disso, os contrabandistas até se adaptaram para roubar ovos de algumas espécies de tartarugas que são consideradas iguarias em alguns países. No vídeo agora, estão sendo mostradas cenas do resgate de tartarugas irradiadas. Esta espécie rara é considerada endêmica, ou seja, é encontrada apenas em uma região do mundo, em Madagascar, e por causa da beleza incomum de seu casco, ela está sujeita a um extermínio brutal. Em abril de 2018, policiais e funcionários do centro ambiental local entraram em uma das mansões locais, devido a reclamações dos vizinhos sobre o forte cheiro. Lá dentro, eles encontraram 10 mil tartarugas irradiadas. Imagine só essa quantidade toda. Os animais estavam em um espaço sujo e sem ventilação. Cada centímetro dele estava cheio de corpos de tartaruga. Infelizmente, quase 200 animais estavam mortos, mas 9.800 tartaruguinhas ainda
conseguiram ser salvas. Foram necessárias 6 viagens para colocar as tartarugas em um caminho enorme. Depois disso, milhares de animais foram enviados para tratamento e depois liberados na natureza. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!